A história de Deus tem um começo e um fim que nunca terminam. E se você é filho de Deus, a história divina é agora a sua biografia. Hoje, no dia 13 de abril, vamos à leitura do devocional? Provavelmente você, como eu, gosta de uma boa história. Seja uma telenovela, seja um filme recentemente lançado, seja um romance best-seller, sempre nos atraímos por uma boa história. Pode ser também que você ouça uma boa história na mesa de um restaurante ou em volta de uma fogueira de um acampamento contada pelos seus amigos. E cada história parece melhor que a outra. Às vezes, se forma uma disputa por quem conta a melhor história. Então você começa a trazer à memória seu catálogo de histórias pessoais para ver se consegue lembrar de alguma que ganhe o dia. Ou talvez alguém conte uma história fantástica e você não vê a hora de recontá-la a alguém. Sim, todos gostamos de uma bela história. Mas as grandes histórias são grandes porque, com milhares de personagens, relacionamentos, situações e os mais diversificados lugares, elas nos levam a finais incríveis. Quando alguém lhe conta um bom filme que viu recentemente ou lhe fala sobre um grande livro que acabou de ler, a pessoa geralmente diz: "E você não vai acreditar no que acontece no final." Mas a melhor história que já foi concebida, escrita e encenada na vida real é a melhor história, precisamente porque ela não tem fim. A única história que você precisa conhecer, entender e entregar seu coração é uma história de esperança, de encorajamento e que transforma a vida, porque nos oferece as duas coisas mais maravilhosas que nenhuma outra história pode nos oferecer. Em primeiro lugar, ela nos oferece um lugar na história, um lugar que nos foi planejado antes mesmo que a história fosse escrita. Mas também nos oferece algo muito difícil de ser aprendido pela mente humana e por ser concebido pela imaginação. Ela nos oferece uma vida que nunca, jamais terá fim. Estamos tão acostumados com a morte que tristemente pensamos nela como parte normal da vida. Coisas morrem, pessoas morrem, fim da história. Mas este não é o fim da história. A maravilhosa história da redenção de Deus, escrita para mim e para você nas páginas da Bíblia, é radicalmente diferente, porque nessa história a morte morre. Sim, isso mesmo que você ouviu. O personagem principal da história de Deus vem à Terra e derrota o pecado e a morte. E por causa disso, oferece-nos algo que nenhum outro personagem em nenhuma outra história pode nos oferecer: vida real e abundante no presente e vida eterna no porvir. A parte de qualquer coisa que você tenha adquirido, conseguido ou merecido como filho de Deus, você foi recebido na maior de todas as histórias pela graça, e somente pela graça. Deus seja louvado, pois essa história, que é a sua história, tem um fim que jamais acaba. Que você possa continuar a leitura meditando no livro de João, no capítulo 5, do versículo 19 ao 24. Esta leitura de hoje foi do devocional do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Deus abençoe seu dia e que tenha um ótimo dia.